Sim, amigos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o futuro. Sim, meus amigos, o futuro é radiante. E no vídeo de hoje eu vou dar para você 13 motivos de por que você deve continuar ligadinho aqui no Comic Zone. Meu nome é Thiago Ferreira, sejam bem-vindos ao canal Comic Zone. Inscrevam-se se ainda não forem inscritos. E no vídeo de hoje eu vou revelar 13 lançamentos para o ano de 2023. E por que eu estou fazendo isso agora, dia 2 de novembro? É simples, porque o ano praticamente acabou, né? E vocês já sabem o que é que nós vamos publicar no mês de dezembro, porque já foi tudo anunciado aqui, né? Logo aí, pelas próximas semanas, a gente vai estar falando, iniciando as pré-vendas de Barrio, de Carlos Giménez, quadrinho sensacional, é a continuação de Paracoelhos, tá? E também vamos anunciar o Charlton Manor, do Glenn Head, quadrinho sensacional publicado pela Fantagraphics, ele que trabalhou na revista Weirdo, inclusive aqui na capa a gente tem uma frase do Robert Crumb, né? Só que isso aqui não é dizendo que é uma obra-prima, só que isso aqui não é novidade, né? Porque já foi anunciado, já havia sido anunciado, vocês já sabiam que ia sair, a gente tá cumprindo, né, religiosamente o nosso plano de metas, né? Vamos falar de novidade então, vamos falar de coisa boa que tá vindo aqui pela Comic Zone em 2023, começando com algumas coisas que vocês já sabiam que iam sair, né? Que no caso é o Sequelas do Lourenço Mutarelli. A gente vai fazer uma nova edição de Sequelas no mesmo formato do Mundo Pet, do Capa Preta, que nós publicamos respectivamente nos anos de 2019 e 2020. Só que era para sair esse ano, infelizmente o Lourenço está muito ocupado com o seu novo livro que saiu pela Companhia das Letras, também com um projeto cinematográfico, então a gente não teve tempo de trabalhar nesse quadrinho como se deve, portanto o seu lançamento foi adiado para 2023, mas vai sair, viu? Então Sequelas do Lourenço Mutarelli está prometido, vai sair agora em 2023. Um outro lançamento que também já havia sido anunciado é o Fawcett, do Flávio Colim, com o roteiro do André Diniz, né? Eu tinha falado que ia ser publicado aqui na Comic Zone, mas não tinha dado detalhes, e vou dar esses detalhes para você agora. Esse quadrinho, até você que já tem ele na sua coleção, você vai querer comprar de novo, porque além de todo o tratamento gráfico, editorial que vai ter aqui na editora Comic Zone, o André Diniz está trabalhando em mais de 20 páginas inéditas. Ele vai fazer uma espécie de prólogo em quadrinhos do Fawcett, né? O André Diniz sempre considerei ele como uma espécie de sucessor, de herdeiro, né, do Flávio Colim. Ele tem um traço que, assim como o do Colim, é marcante. Você bate o olho, você sabe que é o André que está fazendo aquilo. Então ele está produzindo essas páginas neste exato momento e vai ser publicado em 2023 também. Vai ser uma edição linda, minha gente, linda. Então tá aí, Fawcett para 2023, mas isso aí vocês já sabiam, né? Beleza? Vamos falar agora de coisa inédita, começando com mais um trabalho aqui na editora dele, Danilo Beirute. Sim, meus amigos, ele que publicou o Corso. Inclusive o Corso, 5 meses depois do seu lançamento no Brasil, a gente já tinha vendido os direitos dele para o exterior. Vai ser publicado pela editora Soleil Delcourt na França. Então, tô louco para ver como é que vai ser a edição francesa. E é claro, o Danilo, bicho, eu adoro o trabalho dele, sou um fãzaço, e por isso mesmo a gente vai republicar um quadrinho que ele já havia publicado no Brasil antes pela editora Panini, e a gente tá falando de São Jorge. Nós vamos fazer uma edição integral, definitiva de São Jorge, da forma como se deve, porque se você tem a edição da Panini, você deve se lembrar que é uma ediçãozinha no formato paraguaio, pequenininho, sabe, mó michuruca, que ele dividiu em 2 partes, com capas quase idênticas. Enfim, foi um flop total, um quadrinho que era muito bom, que era para ter um outro tratamento, e nós vamos dar esse tratamento que São Jorge merece, e a gente vai fazer uma edição nos moldes do Corso para você ter aí uma coleção Danilo Beirute na sua estante super bonita, né? Então vai ser uma edição com mais de quase 240 páginas. Vai ser, cara, a gente já tá trabalhando no São Jorge, então aguarde aí, muito em breve, em 2023, você vai ter uma edição integral definitiva desse quadrinho maravilhoso do Danilo Beirute, né? Mais um Danilo Beirute aqui na editora Comic Zone. Em seguida, nós vamos publicar o nosso primeiro quadrinho chileno. Em 2023, nós vamos publicar Nós, os Selknam, de Carlos Reyes e Rodrigo Elgueta, a mesma dupla responsável por Os Anos Allende,
que foi publicado no Brasil pela editora Zarabatana. E esse quadrinho aqui vai nos contar a história do povo Selknam, que é um povo indígena que morava no extremo sul da América do Sul, na Terra do Fogo, né, na Patagônia, e que foi completamente exterminado, né? Foi um verdadeiro genocídio que aconteceu com os povos Selknam, um povo que não tem a sua história muito documentada, porque isso aconteceu há muito tempo. Existem pouquíssimos registros fotográficos dos Selknam, mas o que me convenceu a publicar esse quadrinho, primeiro que a história é sensacional, é um jornalismo em quadrinhos que eles fazem aqui, né? São 3 histórias sendo contadas de forma paralela para tentar retraçar a origem e a história desse povo tão maltratado, né? E o que me convenceu foi quando eu vi uma dessas raríssimas fotos dos Selknam. Eu nunca vi nada em outros povos indígenas daquele jeito, sabe? Quando eu vi aquilo eu fiquei tão intrigado. Caralho, quando eu li isso aqui, cara, é incrível. É uma história que todo mundo merece conhecer, uma história triste, né? Afinal de contas eles foram completamente exterminados. Grande parte do povo Selknam foi levado para Europa para morar em zoológicos humanos, uma coisa assim lamentável, né? E que serve como alerta para nós brasileiros. A gente vem vendo aí um processo de genocídio indígena, então quadrinhos como esse aqui é para deixar que isso não aconteça, além de ser uma puta história, tá? Então tá aí, nós, os Selknam, quadrinho chileno, aqui na editora Comic Zone. Em seguida, a gente vai publicar mais um quadrinho do Ricardo Barreiro. Tá ligado, Ricardo Barreiro? Que fez o Cidade, que nós publicamos aqui com desenhos do Juan Jiménez. Então, se você gostou do Cidade, você vai amar isso aqui. Quadrinho esse que ele faz em parceria com Eduardo Risso, meus amigos. Sim, agora temos um Eduardo Risso para chamar de nosso. Nós vamos publicar em 2023 Parque Chas, uma parceria entre Ricardo Barreiro e Eduardo Risso. E por que eu disse que se você curtiu Cidade, você vai curtir isso aqui? Porque a premissa ela é muito parecida. Parque Chas é o nome de um bairro em Buenos Aires. E esse bairro, ele tem uma configuração especial um pouco diferente, né? Existem diversos círculos e ruas que saem desses círculos. Então é um bairro que tem uma fama de ser meio mal assombrado, porque como ele tem essa configuração um pouco diferente, às vezes você se perde ali dentro daquele bairro. Existem diversas histórias, né, em torno dessa região lá em Buenos Aires. Então o Ricardo Barreiro decidiu utilizar essa fama do Parque Chas para contar histórias em que o bairro é um dos protagonistas, né, com desenhos do Eduardo Risso. E esse aqui, curiosidade, foi o primeiro trabalho grande do Eduardo Risso, né, com um desenho que, cara, sensacional, porque o Eduardo Risso ele trabalha muito hoje em dia com aquele o preto e o branco chapados, né, fazendo sempre aqueles contrastes. Aqui você vê o Eduardo Risso trabalhando com nuances de cinza também, coisa que hoje em dia ele não faz tanto. Cara, é um quadrinho sensacional. O Ricardo Barreiro, ninguém faz histórias curtas como esse cara faz, sabe? É demais esse quadrinho. Então tá aí, Parque Chas, publicado em 2023 pela editora Comic Zone. Que mais? Então, eu fiquei tão brabo com a Companhia das Letras publicando lá o Lovecraft do Brecht, que eu falei, eu também vou ter um Lovecraft do Brecht. Eu não vou ter o Lovecraft do Alberto Brecht, mas eu vou ter o Lovecraft do Henrique Brecht. Então nós vamos publicar Lovecraft do Henrique Brecht e do Keith Giffen. E esse quadrinho aqui, pessoal, ele já foi publicado faz uns 15 anos no Brasil, saiu pela Devir, se eu não me engano. Só que ele saiu num formatinho paraguaio, que o pessoal costumava fazer lá atrás, que não é nem o formato americano e também não é o formatinho, um negócio meio que fica no meio do caminho, sabe? Que não faz de forma alguma jus à arte sensacional do Henrique Brecht aqui nesse quadrinho, né? Então a gente vai republicar isso aqui da forma que se deve, com uma nova tradução do Érico Assis. Então, cara, esse quadrinho aqui é maravilhoso. É uma história, é um conto de terror biográfico, né? Que tem como protagonista o próprio Lovecraft. Saiu originalmente na Vertigo, nos Estados Unidos, e agora vai sair pela editora Comic Zone, né? Então tá aí, Lovecraft, de Henrique Brecht e de Keith Giffen. Em seguida,
Cara, eu evito dizer que esse aqui é o melhor, esse aqui... Porque, né, é tudo bom. Mas esse aqui tem um lugar especial no meu coração porque eu queria muito mostrar isso aqui pra vocês. É um cara que é absolutamente genial. Um dos maiores nomes dos quadrinhos contemporâneos. Trata-se de um argentino que é radicado na Espanha há muito tempo e sempre trabalha para o mercado francês. Tá? Os quadrinhos dele sempre saem primeiro na França, depois que vão para outros lugares. É um daqueles quadrinhos que eu digo assim, é um quadrinho argentino, só que na verdade não é, porque ele saiu na França, os editores são franceses, né? Então fica aquela coisa meio nublada. Estou falando dele, minha gente, finalmente no Brasil, Jorge Jiménez, com Cara Patagônia, o seu maior trabalho, publicado há exatos 10 anos, está finalmente chegando no Brasil. Esse quadrinho aqui, minha gente, é coisa de mestre. Esse cara, ele é um gênio dos quadrinhos contemporâneos. Cara Patagônia tem como protagonista a Patagônia, a região ao sul da Argentina, o ponto mais austral do planeta. E aqui nesse quadrinho ele vai contar a história dessa região e das suas mais diversas gerações em histórias que vão se conectando. É um quadrinho assim, gente, como eu disse, catártico. Você vai ler isso aqui e você vai fazer, puta que pariu, que é isso que eu tô lendo? Sabe? É uma arte como você nunca viu antes. E é realmente uma aposta aqui da editora Comic Zone, porque não é um quadrinho barato, tá? Porque é um puta calhamaço, formatão, completamente em cores, né? Que é pra valorizar essa arte do Jorge, né? Então, assim, eu espero que vocês façam essa aposta junto com a gente e eu garanto a você que você não vai se arrepender, tá? Isso aqui é um dos grandes lançamentos para o ano que vem. E se der certo, a gente vai trazer mais Jorge Jiménez, né? Vamos trazer aí, se vocês colaborarem, evidentemente, Llamarada, né? La Flamme, A Chama, né? Que é o seu quadrinho mais recente, que é a história da sua família, a história do seu avô, que era jogador de futebol, do seu pai, que tentou ser jogador de futebol, e do próprio Jorge, que levava a gente pro futebol, mas decidiu pro desenho, e também do seu filho, que leva a gente para o futebol, né? Então é aquela coisa do futebol no sangue da família, e ele vai contar novamente uma história de geração, né? Como essas diferentes histórias se entrelaçam. Isso aqui também é maravilhoso. Tudo que o Jorge faz é incrível, né? Então tá aí, Jorge Jiménez na Comic Zone, esse cara é foda. Vamos lá, vamos pra Itália agora, que em 2023 também vai ter muito quadrinho italiano aqui na Comic Zone. Começando com um mestre. Esse cara também aqui é mestre. Em 2023 nós vamos publicar HP e outras histórias do Guido Buzzelli. Esse cara aqui, minha gente, é brabo, tá certo? Essa edição aqui é uma edição muito velhinha da Les Humanoides Associés, quadrinho da década de 70. A nossa edição vai ser uma edição nova. Os arquivos, inclusive, vão ser remasterizados. Vai ser um trabalho, assim, incrível. E essa aqui é uma ficção científica misturada com o faroeste do Guido Buzzelli, né? É uma história desse cavalo aqui. Tá lá, certo dia, a galera no deserto ali, como passa um cavalo correndo muito rápido. E esse cavalo, ele sua preto. E ele tem olhos como se fossem faróis de carro. E daí começa uma perseguição pra galera tentar pegar esse cavalo. E quando eles pegam, chega lá os homens foguete tentando... Enfim, começa uma confusão. É um quadrinho que começa como um faroeste e termina como um gibi do Flash Gordon. Isso aqui é demais, tá? É HP e outras histórias, porque além do conto principal, que é o HP, vão ter outras histórias de ficção científica do Guido Buzzelli, que é um mestre, tá? O trabalho desse cara é coisa, assim, de gênio também, tá? Então, Guido Buzzelli aqui na editora Comic Zone em 2023. E em 2023, minha gente, a gente quer choro e ranger de dentes. A gente quer fazer confusão, e é por isso que em 2023 a gente vai publicar Zanardi. Sim, meus amigos. Se não fosse a Comic Zone, isso aqui não ia sair nunca no Brasil, viu? Só a gente que fica arrumando sarna pra se coçar. O que acontece? A gente publicou o Rancherox, e daí, beleza, vamos publicar e ver se dá merda. E daí não deu merda, sabe? Vendeu muito bem, o pessoal curtiu. Beleza, já que o Rancherox deu certo, o que é que você acha da gente trazer o Zanardi?
Então, o Ferrez falou, toca o barco e vamos trazer o Zanardi aqui, do Andrea Pacienza, que também é um dos grandes autores italianos aí da década de 80, né? Já teve algumas coisas publicadas do Zanardi no Brasil, saiu na revista Animal, mas nunca saiu completo, tá? Isso aqui é um integral, traz tudo do Zanardi. Se vocês quiserem saber já um pouquinho sobre isso aqui, veja um vídeo que o Alexandre Link, lá no Quadrinho da Sarjeta, fez sobre essa obra. Vocês vão ver por que ela é polêmica, né? O Zanardi, que é o personagem principal, esse quadrinho aqui traz as suas histórias junto com um grupo de amigos que são adolescentes nos anos 80, entediados, né? Só que eles são maus. Só que é aquela maldade recreativa, né? Os caras não têm o que fazer, vão fazer maldade. E daí fazem as coisas mais abjetas, as coisas mais escabrosas que você pode imaginar, como se não fosse grande coisa, né? E tá tudo aqui nesse quadrinho, essas maluquices da cabecinha do Andrea Pacienza, que espero que não dê muito problema aqui pra editora Comic Zone, tá? Então tá aí, Zanardi, sendo publicado em 2023, também pela editora Comic Zone. E finalmente nós temos 4 quadrinhos originais que serão publicados aqui na editora Comic Zone. 2 deles vocês já conhecem, porque são os quadrinhos que venceram o primeiro prêmio latino-americano de quadrinhos, tá? Tem um que já está pronto, a gente já está trabalhando no livro, vai ser publicado ainda no primeiro semestre, tá? Lembrando que tudo que eu falei aqui não está em ordem de publicação, tá? Então a gente vai definir esses detalhes um pouco mais para frente, mas a gente pretende lançá-los em 2023, tá? A ordem, isso aí eu não posso assegurar-lhes ainda, tá? Mas eu sei que esse que eu vou falar agora, ele vai sair rápido porque ele já está quase pronto. E eu tô falando de Naufrago Morris, do Lautaro Fisman. Lautaro Fisman, que foi aluno de Alberto Breccia, e o traço dele lembra muito o traço do Alberto Breccia em sua fase expressionista. Ele me entregou a capa essa semana e, gente, tá um espetáculo esse quadrinho. E conta a história desse cara, o Morris, que tá a bordo de uma embarcação inglesa que tem como objetivo fazer o contorno do continente sul-americano. Só que o barco afunda e ele vai ter que encontrar uma forma de sobreviver, né? Então essa é uma história real que inclusive vai ser adaptada para o cinema. Foi recentemente anunciado isso aí pelo Martin Scorsese no filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio. Então espero que de alguma forma isso impacte aí nas vendas do Naufrago Morris da nossa editora. E é um quadrinho que eu tô louco para ver a reação de vocês quando lerem aquilo, tá? Eu sei que quadrinhos de novos autores desconhecidos, sempre é um pouco mais complicado, porque já não existe uma fortuna crítica, né? É um quadrinho que tem que ter muita promoção, tem que ter muito marketing envolvido, mas eu espero de coração que vocês embarquem, olha aí o trocadilho infame, nessa junto com a gente, porque tenho certeza que vocês vão adorar. O trabalho do Lautaro Fisman é assim, uma coisa espetacular, que não deixa a dever nada para quadrinistas mais experientes aí. Beleza? Então, Naufrago Morris, chegando agora no comecinho de 2023. Também vencedor do Prêmio Latino-Americano de Quadrinhos foi o Em Busca da Paluz, né? O Traz a Paluz do Manuel de Petris. Esse vai demorar um pouquinho, ainda está em produção, é um quadrinho um pouco mais extenso, né? Mas eu espero que ele também seja publicado em 2023 e tá ficando maravilhoso. Inclusive, logo logo a gente vai anunciar a 2ª edição desse prêmio de quadrinhos, que, bicho, não deixa dever nada para concurso de Amazon ou quem quer que seja. Inclusive, a premiação, né, a questão do prêmio monetário é maior do que essa daí e é publicado em 4 países simultaneamente, certo? Então, se você é quadrinista, já fica ligado, já pensa aí nas suas histórias, já vai trabalhando para submeter o seu trabalho quando a gente abrir as inscrições para a 2ª edição do prêmio, que não deve demorar, tá certo? Então fica ligado aí nas nossas redes sociais. E esse prêmio, ele foi uma coisa tão absurda em relação à qualidade das inscrições, que tem até trabalhos que não foram contemplados com o prêmio principal, né? Afinal de contas era só 2 prêmios, né? Um por categoria, a gente não podia premiar mais do que isso, infelizmente, mas tem quadrinhos que eram tão bons que eles não podiam não ser publicados, né? Então a gente vai publicar um outro trabalho que participou aí do concurso latino-americano de quadrinhos, de um brasileiro, um cara chamado Lucas Jonathan, de Natal, mas que mora em Rosário, na Argentina, que tá fazendo Como Pedra, que vai ser publicado aqui pela editora Comic Zone em 2023, que é também um
puta quadrinho foda, certo? É uma história que se passa no interior do Nordeste, uma família pobre que passa bastante dificuldade e tem dois filhos. Uma filha que é uma deficiente e um outro filho que entrou para uma seita evangélica e como é que isso vai impactar a relação dele com a família. Cara, quadrinho foda. Assim, é incrível. O Lucas, ele é um jovem quadrinista, mas que já carrega consigo uma maturidade no seu traço, assim, uma coisa impressionante. Vocês vão adorar isso aí. É outro quadrinho que eu tô louco pra ver impresso, tá? E, finalmente, e essa aqui é a cerejinha do bolo, em 2023, nós vamos ter aqui, na Editora Comic Zone, um quadrinho do meu sócio. Sim, Ferrez vai fazer o seu primeiro quadrinho pela Editora Comic Zone. E não é qualquer quadrinho não, minha gente. Se vocês conhecem bem o Ferrez, vocês devem estar familiarizados com o seu maior trabalho, que é o Capão Pecado, né? O Capão Pecado que já foi publicado em mais de 10 países, livro que catapultou o Ferrez para o mundo. E há muito tempo o pessoal, inclusive eu, vem perturbando ele para fazer uma continuação, né, do Capão Pecado. Então, ele vai fazer um spin-off do Capão Pecado em quadrinhos, se chama Carimbê e tem a arte de ninguém mais, ninguém menos que Doug Firmino. Minha gente, vocês não têm noção de como esse quadrinho tá ficando foda. Cada página que eu recebo do Carimbê, eu fico assim de cara. Não é porque é meu sócio não, e não é porque é o Doug Firmino que trabalhou já com a gente, fazendo as ilustrações do Demônio de Frankfurt, né, que publicamos aqui na editora, mas tá ficando assim uma coisa incrível. Tá ficando sensacional, tá certo? Então é um spin-off do Capão Pecado em quadrinhos. Se você não leu o Capão Pecado, vai ler, certo? Depois volta aqui, você vai entender o porquê eu tô tão animado em poder dar essa notícia pra vocês, né? E em poder publicar esse quadrinho. Beleza, pessoal? Então tá aí 13 quadrinhos da Comic Zone pra 2023. Cara, 2023 vai ser foda. E tem muito mais coisa vindo, viu? Só falei 13 aqui porque é um número legal, o número da sorte, né? Mas vai vir muito mais do que 13 lançamentos aqui na Comic Zone. Então continue ligado aqui no canal e logo logo a gente revela o resto. Beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.